Devemos guardar apenas o sábado ou nós podemos escolher qualquer outro dia da semana? No estudo de hoje, nós vamos analisar o texto de Romanos capítulo 14, verso 5 e entender o que realmente ele significa. É agora, Escola Bíblica. Tudo bem com você? Está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos chegando ao final de mais uma semana aqui no Escola Bíblica, terminando nossa lição número 4, textos difíceis sobre o sábado, sobre a guarda do sábado. A gente está nessa temporada do Na Mira da Verdade, se você acompanha o programa, e eu estou abrindo aqui a lição. Hoje a gente vai estudar um texto, a gente tem os vários textos aqui que a gente estudou, e hoje a gente vai estudar o texto 4, o que dizem sobre Romanos 14, 5. Paulo ensina que todos os dias são iguais para Deus. Será que isso significa que eu posso guardar qualquer dia? E olha, eu leio aqui. Para entender Romanos 14, 5, vou dar já o spoiler. Precisamos considerar um contexto mais amplo. Concluir apenas o uso da palavra dias é precipitado, pois o termo sábado nem aparece no texto. A gente vai estudar. Só estou te apresentando porque se você acompanha, quer entender os temas, né? Quer ter as respostas aqui claras aí para você, é só você pedir a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Ligue agora, está aparecendo aqui, é o WhatsApp. Então vamos começar. Agora vamos no telefone primeiro, então? Está ali, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21, até às 11 da noite, nossa equipe está pronta para te atender. Liga lá e diga, eu estou assistindo Escola Bíblica, quero pedir a revista, e você vai receber na sua casa sem nenhum custo. Isso mesmo, porque a nossa revista, as nossas revistas, elas já têm o patrocínio dos Anjos da Esperança. Então peça a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Estamos estudando nessa temporada. Você vai receber aí e você, junto com a sua Bíblia, né? Primeiro sua Bíblia aí do lado, aí você vai folheando, conferindo os textos. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129, esperar chegar ali, ó. 12982 44 44 49. 12982 44 44 49, só dizer, escreve ali, eu quero. Você vai receber um link para você preencher. Se você quiser a ajuda do nosso atendente, continua, escreve e a gente faz contato com você e ele vai te ajudar. Combinado? Então, peça agora a revista Esperança na Mira da Verdade. Nosso tema número 4, nosso tema sobre textos difíceis que a gente precisa entender em relação ao sábado. Eu vou fazer oração, depois quero começar conversando um pouquinho sobre isso. Por que a gente dedicou uma lição sobre o sábado? Por que a gente está dedicando temas, né? Assim, por que a gente está preocupado em responder essas perguntas para você, tá? Vamos orar? Pedir que o Espírito Santo nos dê compreensão ao abrirmos a palavra? Senhor, eu não conheço as pessoas que estão nos assistindo agora. Não sei a realidade delas. Não sei os desafios que elas enfrentam. Mas eu sei que tem muita gente que está estudando porque tem um coração sincero para fazer a tua vontade. Pessoas que vivem acima de qualquer placa de igreja. Pessoas que querem entender a palavra. Eu oro para que o Espírito Santo trabalhe na mente, para que o Espírito Santo dê forças para que essas pessoas decidam e resistam, mesmo diante das adversidades que terão. Eu suplico isso, meu Deus, agora, em nome de Jesus. Amém. Por que a gente dedica uma lição sobre o sábado? Por que a gente dedica uma lição, né, para explicar textos difíceis sobre o sábado? Por que às vezes há uma insistência, por exemplo, de pessoas tentando justificar tradição, a própria mudança, né? A gente poderia fazer, a gente já fez aqui o programa da mudança do sábado para o domingo, né? E não é uma competição de
como eu tenho repetido aqui nessa temporada de igreja, não é sobre isso. Mas é sobre fazer aquilo que Deus nos orienta para a gente fazer. E fazer o que Deus nos orienta é porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Porque existem, dentro de uma verdade bíblica, sempre ela vai estar relacionada a uma outra verdade e sobre um plano muito maior. Então, quando Deus nos dá o sábado, quando o Senhor escreveu com o seu próprio dedo a lei e colocou lá o sábado, como eu mencionei essa semana, existe uma verdade muito maior, que é o reconhecimento dele como Deus verdadeiro, como aquele que eu sou dependente. Então não é só sobre parar um dia, não é, né, sabe que os próprios, a gente viu ontem, que os próprios fariseus transformaram o sábado como uma obrigação, tinham passos, o número de passos para se dar, não podia cuspir na terra, sabe? Porque vai regar, sabe? Não é sobre isso. É sobre parar e reconhecer aquele que é o meu Salvador, que é o meu mantenedor e que é o meu Criador. E eu quero te desafiar a ter esse olhar, tá bom? Quero te desafiar a isso. Hoje eu vou analisar um outro texto. Mais uma vez, agora a gente vai dar um pulinho a mais, né? A gente analisou textos de como Jesus foi questionado sobre transgredir o sábado. Então não é sobre um dia, é sobre o comportamento, e a gente analisou ontem. Mas a gente vai já para o período pós-Jesus, o período apostólico. O sábado continuou sendo. E por que há questionamentos como o que está em Romanos capítulo 14? E a gente vai aprofundar um pouquinho. Romanos capítulo 14, verso 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Essa é uma regra de interpretação. Se eu pego aqui um texto isoladamente, eu posso fazer uma dedução, posso fazer uma interpretação de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo. E eu vou dizer de coração, né? Mesmo que a gente esteja aqui lendo só esse texto, eu vou dizer que eu tenho que dar, sabe, uma forçada para dizer que o texto está falando do sábado, porque nem está citando, mas só está dizendo, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Tá? Em Romanos 15, 4, Paulo está ensinando que todos os dias são iguais para Deus. É esse o objetivo do texto, que é o que a gente vai... E se ele está ensinando isso, qual seria o objetivo dele? Então vamos lá. Para a gente entender Romanos capítulo 15, 14, 15, 5 melhor, precisamos considerar um contexto mais amplo, regra de interpretação. A gente vai ler os versos de 1 a 6. Regra de interpretação. Um texto não pode me dar uma verdade definitiva. Eu crio, eu sistematizo um tema a partir de todo o texto, a partir de um conjunto de textos que estão na palavra de Deus. Em qualquer crença, em qualquer sistema de doutrina, eu tenho que fazer como um todo. Eu não vou definir a partir de um texto. E o meu conjunto de crenças, em qualquer comunidade cristã que usa a Bíblia como texto base de crença, será definido uma crença a partir de vários textos. E esses textos analisados dentro do seu contexto. Porque eu não posso usar um texto tentando defender uma ideia minha se ele está descontextualizado. Será que Paulo está falando aqui sobre o sábado mesmo? A tolerância para com os fracos na fé. É este o contexto. Se você tem algumas Bíblias definem esse subtítulo, tá? Então a gente vai ler esses versos que estão falando não diretamente sobre observação de dia, e não diretamente sobre uso de alimento, a gente vai ver os versos iniciais, mas está falando sobre
como deveriam ser tratados aqueles que agora estão fazendo parte da comunidade religiosa. A gente tem que entender isso dentro de um contexto histórico. A pregação do Evangelho estava acontecendo, os apóstolos estavam pregando o Evangelho, as pessoas estavam conhecendo a mensagem. E o público-alvo dessas pessoas eram judeus que agora estavam conhecendo o Evangelho numa outra perspectiva, eram também gentios, e essa expressão é usada para aqueles que não faziam parte do judaísmo, e o Senhor chamou os apóstolos para pregar para todos. Isso até uma dificuldade deles para pregar, não, é só para judeu, não vamos pregar para gentio. Se a gente vai lá, por exemplo, a Atos capítulo 10, o Senhor manda Pedro pregar. E alguns desses judeus que faziam parte agora da nova visão que o cristianismo estava sendo apresentada pelos próprios apóstolos, eles pensavam assim, mas e aquilo que a gente aprendeu? E aquilo que fazia parte do nosso cotidiano, do nosso ritual? Será que a gente continua? E quando a gente analisa o Antigo Testamento, a gente vê que existiam muitas festas, que havia um ritualismo. Será que esse ritualismo continua? E quando a gente tem um estudo um pouco mais profundo, a gente percebe que aquilo tudo apontava para Jesus Cristo como o Salvador. E agora o Senhor havia cumprido aquelas festas. As festas não serviam mais como um meio, porque o fim, né, Jesus Cristo, estava ali. Antes era uma forma didática deles visualizarem. Só que aí vem, é como você. Deixa eu dizer uma coisa. O Evangelho não tem objetivo que a gente, né, assim, eu estou conhecendo isso para mudar de igreja. A mudança de uma comunidade religiosa se dá a partir do conhecimento da palavra. Mas o objetivo do Evangelho, então agora eu vou para cá, eu vou para lá. Não, isso se dá a partir da identificação que você tem do conhecimento da palavra. Entende? Mas eu sei, por exemplo, quando você vem de uma comunidade, você vem de um âmbito cultural e começa a fazer parte de uma igreja, você pensa, mas e aquilo que eu acreditava? E você percebe que muitas das coisas que você acreditava, elas continuam fazendo sentido, e tem todo sentido. E não é nenhum mal você preservar. Agora, tem outras coisas que você começa a perceber. E isso é diferente quando você tem a compreensão da palavra. E para aqueles que estavam vindo, eles tinham isso. Mas eu vou continuar com os hábitos que eu tinha anteriormente. E aí, Paulo vai escrever com carinho. E Paulo vai dizer, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Aqui ele está falando do ritualismo, do cerimonialismo, das carnes usadas no cerimonialismo. Ele vai falar isso na carta aos Coríntios também. Esse tipo de alimento deve comer, e alguns estão comendo só os legumes. Então havia uma discussão sobre isso. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas está em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. A discussão não tem a ver com poder, eu só vou abrir uma janela aqui, tá? Não tem a ver com poder comer qualquer tipo de alimento, não é sobre isso. Não é sobre isso, mas é aquilo que estava ligado ao ritualismo que eles tinham no templo. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, você percebe que apontava para o Senhor Jesus. Então não é sobre comer qualquer tipo de alimento, não é essa a discussão. Mas Paulo está dizendo, não julgue, não despreze. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Lembra? Dias
sábados, e a expressão sábado nem está sendo usada aqui, vou usar a expressão dias, né? Que eram as festas que o povo tinha, festas também que apontavam para o Senhor Jesus, para a sua missão. E eles perguntam agora, nós continuamos com essas práticas, essas festas continuam entre nós? E Paulo está aconselhando, a discussão não é sobre as festas, mas é como deveriam ser tratados aqueles que têm dúvida. E Paulo vai dizer, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então, é sobre a tradição que eles estavam trazendo. E aqueles que estavam diziam assim, não, isso que você está fazendo não está correto. Quando Paulo diz, cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente, a respeito da observância de dias, ele não tem em mente o quarto mandamento. Não é esse o propósito. O próprio apóstolo Paulo, se a gente for fazer referência aqui, tá? Por si só o texto já vai explicar, mas vamos comparar. O próprio apóstolo Paulo guardava o sábado como está relatado em Atos. Aqui a gente poderia ler essas referências. Atos 13, 42 a 44, Atos 16, 13, 17, 2 e 3, 18, 3, 4 e 11. Vamos colocar na tela cheia, por gentileza, só para a gente ter aí para você. Tira uma fotinho. Eu não vou ter... Quanto tempo eu tenho, meu diretor? Eu vou ler um texto desse só. Dá tempo, diretor? Vamos ler. Vou ler rapidamente um aqui, ó, para você tirar. Tira uma fotinho. Eu vou ler o 13, 42 a 44, tá? 13, 42 a 44. Olha só. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Você percebe? Paulo não está dizendo que o Senhor considera todos os dias iguais. Paulo não está dizendo, não está falando sobre sábado lá. Paulo está falando sobre como deveriam ser tratados aqueles que agora faziam parte da comunidade, como eles deveriam ser recebidos, aqueles que traziam dentro da sua bagagem de prática os dias, as festas que faziam parte da tradição, o próprio alimento que fazia parte do ritualismo. Então, provavelmente ele está falando sobre o minucioso calendário judaico dos dias santos, as festas. É improvável que o Paulo tivesse em mente a observância do sábado, porque ele próprio guardou o sábado. Se ele quisesse referir a esse dia, teria mencionado de forma específica. Isso faz sentido. Um considera o sábado mais sagrado do que os demais dias. Mais uma vez, a referência do texto não é sobre o sábado. Isso é indiscutível para aqueles homens. Isso está na nossa revista e eu trago aqui informações de comentaristas, estudiosos, que não fazem parte da nossa comunidade religiosa. Estou falando aqui adventista, para você refletir. Primeiro, o Adam Clarke, que é um metodista, ele diz assim, a referência feita à palavra dia se prende a instituições judaicas, especialmente aos seus festivais, tais como a Páscoa, o Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, Lua Nova, Jubileu. Uma outra referência, John Murray, um presbiteriano, está fora da nossa crença, ele diz assim,
de acordo com a analogia da Bíblia e, sobretudo, do ensino de Paulo, pode-se apropriadamente considerar Romanos 14:5 uma referência aos dias santos cerimoniais da instituição levítica, ou seja, aquilo que estava lá no Antigo Testamento, que fazia parte do ritualismo que apontava para o Senhor Jesus. A obrigação de observar esses dias foi revogada no Novo Testamento. Mas colocar o sábado semanal, ele continua dizendo, nesta mesma categoria, nos faz entrar em conflito com os princípios incorporados no testemunho total das Escrituras. Entende? Quando eu falei que quando você lê um texto, ou quando você vai fazer referência a uma verdade colocada num texto, ela vai ter ligação com outros textos. É uma verdade muito mais ampla. A gente não toma uma decisão específica sobre guarda, sobre um dia específico, a partir de um texto, porque nós não temos na Bíblia nenhuma referência de nomeação de outro dia a não ser do sábado. Sequência, para a gente... Paulo está fazendo um apelo para que tanto os fortes quanto os fracos na fé tolerem as opiniões uns dos outros naquilo que não está relacionado a princípios imutáveis e princípios universais. Estou falando para você que vive numa comunidade religiosa, que vive numa igreja. Talvez você entenda muito bem o que Paulo está dizendo aqui. Às vezes eu tenho alguém que está vindo, que chegou, ou tem alguém que está passando por um momento de compreensão da palavra, de desânimo, e às vezes quer trazer um assunto, eu não preciso ter paciência, sensibilidade, acolhê-lo, e eu às vezes não preciso discutir aquilo que não é universal, não é imutável, sabe? Aquilo que tem muito mais a ver com a tradição, que era o caso daquilo que estava acontecendo. Mesmo que a observância de feriados judaicos não seja mais necessária para Deus, ensinar sobre o plano da salvação concretizado em Cristo, o apóstolo recomenda tolerância mútua para com a opinião dos outros. Por quê? Porque o processo de mudança, queridos, daqueles que vinham agora, que faziam parte dessa igreja que estava nascendo, o cristianismo, era um processo, foi um processo de compreensão, de entendimento. Como eu citei, a própria compreensão de que o evangelho deveria ser pregado para quem não era judeu. Eles tiveram que discutir. Pedro teve que levar testemunhas, quando ele foi à casa de Cornélio em Atos 10, para dizer, é isso que o Senhor mandou que a gente fizesse. No mundo em que as coisas e os compromissos são quase mais importantes do que a própria vida, a observância do sábado bíblico é uma relevância incalculável. O sábado representa uma ruptura com a tirania das coisas da vida para prover um tempo especial dedicado a Deus, dedicado à família, dedicado aos amigos e às pessoas necessitadas. O sábado é uma ruptura com a tirania das coisas da vida, esse corre-corre que a gente tem. Isaías capítulo 56, verso 2. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. 66, versos 22 e 23. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne para adorar perante mim, diz o Senhor. E eu termino perguntando para você, que tal experimentar as bênçãos desse dia separado por Deus nesse próximo sábado? Toda quinta-feira
eu faço um convite. Eu convido você a procurar uma igreja adventista mais perto da sua casa. Entrar no site aí, encontreumaigreja.com.br. Você é nosso convidado. E eu quero te convidar hoje a procurar uma igreja adventista. Eu faço parte, Novo Tempo, mas eu quero te convidar hoje a ir à igreja porque é esse dia, no sábado, que a gente deve se reunir para adorar. Mas eu quero te convidar não só a ir na igreja, eu quero te convidar a desfrutar o sábado na sua casa. Se preparar para isso. Não é fácil, não é simples, mas que tal? E a gente podia falar outro dia sobre isso, porque o sábado começa quando o sol se põe de um dia até o outro dia quando o sol se põe. Esse é o ciclo do dia. Como está na semana da criação? Mas que tal, nesse sábado, você não fazer negócios? Talvez você trabalhe, né? Você tenha que trabalhar, mas que tal planejar esse dia? Planejar o dia em que você vai parar suas atividades. Mas que tal se você não trabalha nesse dia, quem sabe não vai ao supermercado, não vai a lojas? Não. Tire um momento para estar muito mais próximo de Deus, da sua família e dos seus queridos. Que tal preparar a sua refeição na sexta-feira, arrumar a sua casa para desfrutar o sábado? Esse é um processo. Mas eu vou dizer uma coisa de coração, independentemente de igreja, não estou falando de placa de igreja. Isso é uma bênção para a vida. Experimenta. Você deseja isso? Eu quero orar. Essa é um presente que Deus nos deixou, sabe? Para eu lembrar, para eu romper a loucura do dia e olhar, eu sou sustentado e cuidado por Deus. Que tal? Quero orar por isso. Experimenta. Pai, nos ajude a termos momentos especiais nesse sábado. Eu sei que muitos estão assistindo aqui, nunca pararam as suas atividades, mas eu oro para que ele experimente, para que ele procure ajuda, para que ele faça contato com a gente, para a gente orientar, que nós queremos fazer a tua vontade. E que essa família, essa casa que está me assistindo agora, seja abençoada por isso. Eu clamo, em nome de Jesus Cristo, Salvador. Amém. Eu quero desejar para você um final de semana muito feliz. E está convidado, nesse próximo sábado, chega lá e diz, Pastor Gilmar do Escola Bíblica me convidou. Vai ser uma alegria. Que a bênção esteja sobre você e sua casa. Até segunda. Tchau.